Hoje eu vim aqui para dividir com vocês uma experiência de vida que me mudou radicalmente e acredito que possa mudar algum de vocês. Pelo menos, talvez esse seja o motivo de eu ter vivido tudo aquilo. Em 2004, eu resolvi passar férias na Tailândia, um paraíso, todos conhecem, um lugar realmente maravilhoso. Era para ser umas férias de 10 dias, a ilha se chama Phuket, e quando eu cheguei, eu fui com a minha ex-namorada, quando eu cheguei até a ilha, fui recepcionado pela dona do hotel que nos levou até a pousada. Quando nós chegamos lá na pousada, ela me disse que o quarto que eu tinha reservado para ficar aqueles 10 dias, esse quarto estava ocupado e que a gente teria que ficar no quarto andar, que não era o lugar que eu tinha programado. Não entendi na hora por quê, aliás, entendi, não concordei, e fui para o quarto que fiquei no quarto andar. No primeiro dia, passamos o dia na praia, estirado na praia. No segundo dia, nós alugamos um carro e passeamos pela ilha, conhecendo a ilha, o sul da ilha, um lugar realmente de mar transparente, de areias brancas e nem onda tem. No terceiro dia, nós resolvemos alugar uma moto, porque a gente tinha gostado da segunda praia, da praia mais perto da nossa, e achamos que poderia ser perto, poderia ser mais fácil ir de moto do que ir de carro. Passamos o dia na praia, tomando sol, caminhada, enfim, o dia de diversão como qualquer um de vocês já passou numa praia. Na volta, quando nós voltamos para a praia do nosso hotel, eu resolvi que eu queria mergulhar no dia seguinte. A minha ex-namorada não queria, ela estava queimada do sol e achou que não queria passar o dia ali. Além disso, a gente tinha uma promoção para poder ficar com aquela moto mais um dia e conhecer a ilha. E mesmo assim, eu bati o pé e resolvi que queria mergulhar. A contragosto dela, que foi tomar banho na pousada, eu peguei a moto, devolvi para a locação da moto e comprei o pacote para mergulhar no dia seguinte. A gente sairia do hotel às 8 da manhã e passaria o dia mergulhando em 2 ilhas perto e voltaria no final do dia. Quando eu cheguei no hotel e dei a notícia a ela que a gente iria mergulhar, brigou comigo, que não queria ir, que não era esse o combinado, e foi a contragosto. Às 8 da manhã do dia seguinte, era o combinado deles buscarem a gente na pousada para poder ir para o pier, ter um treinamento de mergulho, e depois desse treinamento, a gente pegaria um barco para fazer o passeio. Quando foi 8 da manhã, eu sentei na porta da pousada para esperar eles, porque era o horário combinado, e eu sentei ali. E às 8 da manhã, eu senti um tremor de terra. Mas eu nunca tinha vivido aquilo, não foi nada muito forte, foi a mesma sensação de ter um caminhão pesado passando pela rua, e eu senti aquele tremor e não entendi o que estava acontecendo. Poucos minutos depois, ela veio, desceu as escadas, veio até mim e falou: "Você sentiu o terremoto?" Eu falei: "Mas será que foi um terremoto? A gente está numa ilha, pode ter passado um caminhão pesado na outra rua, isso aí pode ser qualquer outra coisa." E não demos importância àquele fato. Buscaram a gente, conforme combinado, 5 ou 10 minutos depois, levaram a gente para o pier, a gente teve um treinamento de mergulho, e quando foi 9h30 da manhã, hora local de Phuket, da Tailândia, de onde a gente estava, a gente entrou num barco com mais aproximadamente, talvez 15 pessoas de diferentes nacionalidades, e fomos em direção à ilha para mergulhar. Um lugar paradisíaco, um sol escaldante, um cenário maravilhoso. Quando chegamos naquela primeira ilha, a pessoa que estava cuidando daquele passeio, que estava pilotando o barco, disse para a gente: o mar está muito mexido e vocês não vão poder mergulhar, o mar está turvo, vocês não vão poder mergulhar aqui. Então nós vamos para a segunda ilha. A minha ex-namorada naquele momento me disse: "Te falei, meu sexto sentido estava falando para a gente não vir. Eu te disse que a gente não deveria ter vindo. Se a gente tivesse ficado lá, o passeio tinha sido mais interessante, não deveria ter vindo." E assim, alguns minutos. Todo mundo já teve ou tem uma relação, sabe como funcionam essas conversas. Depois desse tempo, a gente estava em direção à segunda ilha para mergulhar, e
No caminho da segunda ilha, o piloto do barco, o marinheiro do barco, parou o barco, pediu que a gente vestisse colete salva-vidas, dizendo que a capitania dos portos, a marinha, estava vindo fazer uma fiscalização. Nós vestimos aqueles coletes e essa fiscalização não aconteceu. Hoje eu consigo perceber e entender que o tempo todo ele estava no rádio, conversando com alguém o tempo todo no rádio. Naquele momento a gente não tinha percebido isso, não tinha entendido por quê. O que houve foi que essa fiscalização não veio, a gente ficou parado em alto mar por alguns minutos, e ele disse para a gente que tinha acontecido um problema e que a gente deveria voltar para a ilha de onde a gente tinha saído, que era Puqui. Aí, a minha ex-namorada veio até mim e disse: te falei para não vir, perdemos o dia, gastamos dinheiro, e não valeu a pena estar ali. Foi o que ela me disse. E eu, para defender, como os homens, os maridos ou namorados fazem normalmente, levantei e disse para o organizador do passeio: poxa, perdi o dia, nós estamos voltando para a nossa ilha e não mergulhamos, não conhecemos nada. Ele simplesmente olhou para mim e disse: amanhã você resolve isso, você vai ter tempo amanhã para resolver. Eu não entendi. Bem, voltamos ao pier. Quando chegamos no pier, já tinha uma cena caótica. Barcos revirados, o estacionamento onde tinha motos e carros estavam revirados, a estrutura do pier já não existia mais, e eu, como leigo, não conhecia a palavra tsunami ou onda gigante, não entendi o que estava acontecendo. E, naquele momento, a única coisa que disseram para a gente era para correr. Barulho de ambulância a todo tempo, um caos. Eu imaginei um atentado terrorista naquele momento. E corremos por uma quadra ou 2 quadras, o grupo estava junto, aquelas pessoas do barco. Quando chegamos na esquina, o guia veio até a gente e disse: o que houve foi uma onda gigante e a gente está esperando por outras ondas gigantes. O prudente, para a saúde de vocês, é a gente ir até o topo de uma montanha para salvar a vida de vocês mesmos. E assim nós fizemos. Naquele momento encostou um carro, uma caminhonete, nós entramos na carroceria, atrás da caminhonete, e subimos até a montanha. Lá no topo dessa montanha já estavam muitas pessoas, muitas pessoas. Os locais, turistas, tinha muita gente ali naquele lugar. E dali a gente começou a ter noção do que estava acontecendo, porque tinha um rapaz que estava com o som do carro ligado, dono de um restaurante que falava o inglês bem, e estava traduzindo para mim o que estava acontecendo. E nós tivemos noção um pouco do que estava acontecendo, quantos países tinham sido atingidos, quantas pessoas até naquele momento tinham sido dadas como mortas, e assim a gente passou algum tempo. Daí a pouco nos disseram, o que causou essa onda, que chegou na ilha que eu estava às 9h55 da manhã, foi um terremoto de escala 9.1 na escala Richter, que aconteceu em Sumatra, às 8 da manhã. Foi exatamente o terremoto que eu senti às 8 da manhã. Mas, como a ilha que eu estava era longe do epicentro do terremoto, essa onda demorou para chegar até lá, aproximadamente 1h55. E eles disseram para a gente no topo da montanha que tinha acontecido outro terremoto de mais intensidade na escala Richter, e que essa onda que viria era maior do que a primeira que tinha vindo, e que ela ia chegar aproximadamente 1h da tarde. Isso era meio-dia, a gente estava sentado no meio do mato, olhando para o mar, esperando vir uma onda que a gente não sabia o tamanho, nem se depois dessa onda a gente ia estar ali. E assim nós passamos 1 hora olhando para o mar, esperando o que ia acontecer. Essa onda não veio. E assim nós passamos o dia sentado nesse lugar, tentando entender o que aconteceu. Às 6 da tarde, disseram para a gente que a gente não poderia ficar ali mais, que não tinha iluminação, e nos convidaram para ir para o centro da ilha, onde tinha uma estrutura para a gente ali. Chegamos lá, cadastraram o nome da gente e levaram a gente para um abrigo, porque a praia que a gente estava, que era Patong Beach, era a praia mais atingida, e a prefeitura estava retirando os corpos ali. Dali, fomos para o primeiro abrigo, que estava cheio, fomos para o segundo abrigo, que estava cheio, fomos para o terceiro abrigo, e ali a gente ficou. Naquele abrigo, a gente viu de tudo. Pessoas vindo do hospital com fraturas abertas porque não tinham tido tratamento,
histórias horripilantes. Eu lembro bem e fico arrepiado de lembrar dessa história, desse momento. Um rapaz sueco sentou ao meu lado e me disse, eu tentei segurar com toda a minha força e não consegui. Segurar o quê? Eu estava na praia com a minha esposa e minha filha de 3 anos e a onda veio, eu tentei segurá-los com toda a minha força e não consegui. E assim, histórias, uma atrás da outra, uma história atrás da outra. Passamos a noite de olhos arregalados, não dormimos em nem um minuto. Na manhã seguinte, conseguimos contato com a Embaixada do Brasil, que nos disse para ir para a prefeitura. Fomos até a prefeitura, devia ter aproximadamente 5.000 pessoas na prefeitura. Tinha uma organização, tinha comida, tinha água, tinha telefone, tinha internet. E nós ficamos ali, naquela prefeitura, tentando ver o que a gente ia fazer. Porque com a gente tinha uma camiseta, $15 e um pacote de biscoito, de passar o dia, que a gente iria passar o dia. Naquele momento, tentamos contato com a Embaixada do Brasil, que teria uma estrutura ali, mas o embaixador não tinha chegado. E assim nós ficamos aguardando para ver como iríamos resolver. Naquele lugar tinha um alto-falante, onde eles estavam anunciando alguns transportes para as praias. E sempre anunciando algumas praias. A praia que a gente estava nunca era anunciada, Patong Beach. E eu fui até o local para perguntar, por que não tem transporte para Patong Beach? Olha, Patong Beach foi o lugar mais atingido da ilha. Eles estimam aproximadamente 400 mortos na praia. Mas, se você estiver preparado para ver o pior, eu posso te levar até lá. Eu pensei comigo, o pior eu estou vivendo aqui. Não tenho documento, não tenho dinheiro, estou no meio de uma tragédia, preciso sair daqui, instinto de sobrevivência. E ele nos levou até lá. Vimos de tudo. Corpos, destruição, prédios no chão, uma cena de horror. No primeiro dia, como eu comecei a história, eles me disseram que o meu quarto não estava disponível, que era no térreo, e que por isso eu estava no 4º andar. O dia de eu ir para o meu quarto era aquele dia. Então eu ainda estava no 4º andar. O hotel estava com a porta fechada, o hotel estava estrutura torta, muito entulho em volta. Eu consegui quebrar uma janela, passei para dentro do hotel. Estava muito escuro, então eu lembro de tatear, de passar o pé nas coisas para não bater em nada. Tinha corpos dentro do hotel. E eu consegui subir até o 4º andar e minhas coisas estavam todas lá. Passaporte, dinheiro, tudo que eu precisava para sair daquele pesadelo. Peguei as nossas coisas, fomos até o hotel e dali conseguimos entrar no avião e 48 horas depois sair desse pesadelo. Eu queria passar um vídeo para vocês para ilustrar um pouco do que aconteceu aquele dia.
naquele dia, aproximadamente 300 mil pessoas morreram, das quais 70 mil pessoas nunca foram nem localizadas. E aí, 25 minutos antes dessa onda, que fez tudo isso, saí e voltei 25 minutos depois. Depois disso, não tem nenhum dia que eu não acorde com a pergunta: por que eu não? Por que eu não? E aí, você, entre em milhões de espermatozoides, foi escolhido para estar ali. Por que nós tivemos esse privilégio? Eu, de renascer naquele momento, e você de ser escolhido para viver. Você vai passar a vida esperando alguma coisa? Você vai passar a vida esperando uma motivação para tomar uma atitude? Você vai passar a vida esperando para trocar de emprego, um emprego que te faz infeliz? Não faz sentido. Você está esperando o quê? Você está esperando uma onda vir e acabar com tudo? 300 mil pessoas, você tem chance todo dia. Você pode recomeçar todo dia. E você vai estudar medicina ou engenharia porque seu pai quer? E vai deixar o seu sonho de lado? Não faz sentido. A vida é uma só. O recomeço é todo dia. Você vai esperar o quê? Obrigado, gente. Obrigado.